E o senhor Ninja. Senhor Tiago. Oi, Tiago. Juan. Boa noite, professor. Júlio César. Adriano. O segundo do ensino médio. Entendi. Bom, então, sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Nós vamos fazer duas coisas hoje, tá? Eu vou começar apresentando, de maneira geral, como é que vai ser o projeto que nós temos até setembro, tá? Então, alguns de vocês não estavam aqui na semana passada, nós fizemos uma coisa muito legal, que nós vamos fazer de 15 em 15 dias, tá? Até que todo mundo esteja dentro desse nosso ritual científico, que é o seguinte, é uma declaração do orientando, tá? Então, são algumas palavras que basicamente serão a nossa... uma espécie de oração científica, tá? Para que vocês vistam essa roupa de pesquisador da nossa iniciação científica, e que isso possa mudar vocês de fato, tá? Então, nós vamos fazer isso quinzenalmente, tá? É bem legal, vocês vão gostar. Então, eu vou falar primeiro de uma maneira geral, mas nós temos uma aula prevista para hoje, tá? Que é essa aula aqui, tá? Sobre patriarcalismo e misoginia. Vamos, então, começar do zero e entender como que é esse projeto. O que é esse projeto? Lembrem-se, vocês serão representantes desse projeto, tá? Então, qual é o papel de vocês? O que eu quero que vocês aprendam? Que vocês, quando estiverem falando sobre ele, provavelmente lá na feira de ciências, com as outras pessoas das outras escolas, vocês possam mostrar, apresentar, fazer essa espécie de resumo do que a gente estuda no ano inteiro, tá? Então, vocês são dignatários dessa pesquisa, tá? Bom, eu coloquei, vocês conseguem enxergar bem? A ementa da iniciação científica, tá? A ementa é assim, ela apresenta a relevância da pesquisa, ela diz quais são as etapas dessa pesquisa e tem as informações mais gerais, tá? Então, vamos lá. Então, é uma iniciação científica. O que quer dizer que é uma iniciação científica? Que eu serei o guia, serei um orientador para que vocês possam pesquisar. Mas pesquisar o quê? A área de ciências humanas e sociais aplicadas, tá? Tudo que nós vamos fazer nas etapas do projeto são métodos científicos que estão ligados à nossa própria área de pesquisa, tá? Se fosse uma pesquisa de ciências da natureza, por exemplo, seria outra coisa, outras ações. E nós temos uma área mais específica dentro das ciências humanas e sociais aplicadas, que é a área de filosofia, ética e direitos humanos. Tá, então vejam. Nós vamos aprender procedimentos gerais da área, mas o objeto de estudo que nós vamos estudar mesmo é a ética e os direitos humanos. Tá? E eu poderia escolher qualquer objeto de pesquisa. Poderia escolher, por exemplo, só o racismo, poderia escolher só o fenômeno das populações idosas, poderia escolher o fenômeno
da juventude, dessa passagem da infância, adolescência, até chegarmos a sermos adultos. Tudo isso seria aplicável, mas por uma questão de uma necessidade social, que é própria da minha pesquisa mesmo, desde que eu comecei a conhecer essa área, que é o feminismo, lá em 2018, eu resolvi tomar essa pesquisa como sendo a minha pesquisa de vida, tá? Então, eu sou o João e eu estou ligado ao feminismo. Vocês podem me considerar um transfeminista, tá? Trans, porque eu sou um homem trans, então, inevitavelmente, eu acabo sendo especialista nas questões de gênero, e feminista porque tem essa ideologia de transformação social, de igualdade entre os nossos deveres e os nossos direitos, tá? Então, o nosso fenômeno é o fenômeno da população feminina, tá? Então, em linhas gerais, esse é o nosso projeto. Ciências humanas, ética e direitos humanos, tá? Coloquem essas palavras na ponta da língua. Como a gente vai fazer isso? Bom, nós temos um percurso definido já, tá? A gente não vai chegar em algum momento e pensar assim, e agora, o que a gente faz? Não, nós nunca ficaremos perdidos. Nós vamos seguir esse planejamento, tá? Então, são etapas da nossa iniciação científica. A primeira etapa é uma pesquisa bibliográfica, tá? Então, antes de falar com as pessoas e antes de falarmos conosco mesmo e antes de tratarmos os dados da nossa pesquisa, nós vamos de fato pesquisar em livros, tá? Em textos de filosofia feminista. Então, aqui nessa primeira etapa, o que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar uma ficha bibliográfica. Esse vai ser um instrumento científico, a ficha bibliográfica. Então, vai ser uma folha com campos para vocês preencherem e vocês vão usar cópias dos livros que eu tenho, textos gerais de comentários na internet, de sites confiáveis. Vocês vão usar seus próprios conhecimentos, das suas experiências, nas suas existências mesmo, as coisas que vocês vivem, vocês vão poder usar também. Nós vamos ligar tudo isso a um contexto histórico. Como é que vão ser as aulas, então? Eu vou apresentar só o contexto histórico de cada uma dessas ondas e vou passar uma orientação instrumental. Eu vou mostrar como vocês devem fazer, qual o procedimento científico que vocês vão realizar. Orientados, então, como orientandos, vocês vão seguir cada um na sua, cada pesquisador na sua pesquisa. E no final dessa etapa, nós vamos juntar todos os dados que nós construímos e vamos ver o que nós fazemos com esses nossos estudos, tá? Então, a primeira coisa, nós vamos estudar feminismo, com leituras, com textos, vídeos também, enfim, todo esse material que serve para a gente nos alimentar de ideias, tá? Então, vai ser a primeira etapa. A primeira etapa, ela vai até o final do mês, deste mês. Antes das férias, nós vamos terminar essa etapa, tá? Agora, a segunda etapa, eu coloquei aqui produção de fanzines, mas, na verdade, é um tratamento de dado geral. Talvez nem todo mundo vá fazer uma fanzine. O que é uma fanzine? A gente dobra uma folha e faz uma espécie de caderninho de promoção do feminismo, entende? Então, é nesse momento que vocês vão usar a criatividade de vocês. Por exemplo, homem que bate em mulher não é valente, ele é covarde. O homem valente é o homem que respeita. São coisas feministas que vocês vão ficando para vocês, tá? E como é uma fanzine, então nós somos entusiastas do feminismo, nós somos entusiastas da ciência.
tá? Vamos tentar trazer isso para as nossas mães, nossos pais, nossos tios, nossos amigos, para ver se a nossa pesquisa consegue marcá-los, tá? Então, essa vai ser a estratégia de entender a pesquisa, as nossas leituras, e de mostrar o que nós estamos fazendo para a comunidade, tá? Porque o cientista, ele não é simplesmente uma pessoa arrogante que sabe as coisas. Ele é uma pessoa que, essencialmente, ele quer ensinar os outros também. Então, na metodologia de ensino desse curso, vocês vão ensinar as outras pessoas como agir bem, como bons representantes da ética e dos direitos humanos, tá? Essa é a nossa segunda etapa, o tratamento dos dados. O Fórum Estudantil, ele vai começar em agosto, ele vai ter 3 semanas, tá? Cada uma das semanas, nós vamos pegar as fichas bibliográficas e vamos discutir as ideias, para ver se a gente consegue, primeiro, assimilar essas ideias e ficar para a gente mesmo, e segundo, criar um conhecimento novo, que é um conhecimento próprio das nossas pesquisas. Então, a partir dessas ideias que nós estudamos, o que nós pensamos sobre elas? Basicamente, vai ser isso que nós vamos fazer no fórum, tá? E o fórum, ele tem algumas regras, por exemplo, cada um fala de uma vez, existe uma descrição, existe a crítica, e existem interações diversas, tá? Não funcionou, porque, não sei, acho que as pessoas não veem muito sentido em preencher um grupo de WhatsApp, tá? Então, nós vamos ter momentos determinados para cada parte desse fórum, tá? Vai ser uma coisa, uma espécie de assembleia legislativa. Vocês já viram uma sessão da Câmara? Então, vai ser mais ou menos isso, tá? Vai ser uma espécie de sessão de Câmara, mas é um fórum, tá? E por fim, nós vamos entrevistar as pessoas que estão na nossa realidade, ao nosso redor, tá? Nós vamos ver, primeiro, se existem problemas de violência ou de liberdade entre essas pessoas, o que no ano passado nós já descobrimos que sim, que existem muitos casos de violência, tá? E que nós precisamos saber como agir corretamente. E a ciência vai ser esse nosso guia, tá? Ciências humanas. Então, os direitos humanos vão trazer para a vida de vocês uma formação, tá? Uma formação ética. Como é que eu devo me comportar diante de certas coisas que eu não posso ouvir simplesmente, sem fazer algo? Então, no fim, nós vamos estar lidando com as nossas relações interpessoais, tá? Então, eu vou ler aqui a justificativa, que tem também a questão problema. A literatura selecionada de filosofias feministas traz à tona a urgência de uma intervenção eficaz nas relações éticas cotidianas, em que a reflexão de mulheres pensadoras pode ser útil na identificação das formas de humilhação existentes, as quais frequentemente passam despercebidas na experiência vivida, no nosso dia a dia, mas que têm consequências graves na vida de todos os indivíduos e contribui para o agravamento da desigualdade social na população brasileira. Então, por que nós estamos pesquisando? Porque tem questões urgentes que estão acontecendo, que não prejudicam só as pessoas que são vítimas dessas humilhações. Nós vamos conhecer hoje é o patriarcalismo e a misoginia. Mas no momento em que uma mulher está sendo humilhada, eu, com a minha responsabilidade solidária, também estou sendo humilhado, tá? Então, não é só com aquela pessoa, o problema não é só dela. A gente vai meter a colher sim, mas uma colher científica, tá? Não é qualquer coisa, de qualquer jeito. Enfim, o que eu quero que vocês se perguntem todos os dias ao levantar da cama, como orientandos de pesquisa,
é o título do nosso projeto. Para que feminismos hoje? Então, por mais que eu seja um entusiasta e eu pesquiso feminismo já em 2018, há 3 anos, eu me pergunto isso todo dia. Para que eu estou aqui? O que eu faço com essa minha ética feminista? O que as coisas que eu estou fazendo, que tem esse sentido de cuidado, que é o feminismo, de atenção social, que é o feminismo, por que ele serve para mim e para as outras pessoas, tá? Então, nós, como pesquisadores, vamos ficar nos perguntando, e essa é a pergunta que todas as pessoas que vão conhecer o nosso projeto da Feira de Ciências vão se perguntar. Para que o feminismo? Por que ele é benéfico? Por que nós devemos usar cada vez mais o feminismo? Tá? É isso que eu quero que vocês se perguntem. Então, não é uma pergunta boba, é uma pergunta intencional, tá? Perguntem mesmo, para que serve isso? Quero que vocês construam essa lógica pragmática. Nós temos que mudar a nossa realidade social, tá? E o primeiro lugar que nós vamos aplicar vai ser aqui na escola, que é um ambiente completamente controlado, tá? Nós vamos expor as nossas produções aqui no mural, nós vamos falar sobre o feminismo, antes de acontecer a Feira de Ciências, tá? Então é isso. A palavra-chave é a iniciação científica, os direitos humanos, a ética e o feminismo. Tem uma carga horária aqui, mas o curso ele não vai ser completo, tá? Ó, nós começamos nas semanas passadas a uma introdução aos procedimentos da área, então no primeiro bimestre, antes de ser anunciado o projeto da Feira de Ciências. Nós estudamos a ética, a filosofia política e as teorias das personalidades, tá? Que são as atividades anteriores. Antes que vocês perguntem, com a sua curiosidade científica, sim. Ainda conta se fizer, tá? Então, se você passar lá, resolver a atividade, conta, e é uma contribuição importante para a pesquisa. Tá? Então não está perdido. Mas só essas duas aqui, tá? Ética, filosofia política e teorias da personalidade, tá? Então nós estamos aqui no nosso cronograma. É uma introdução às filosofias feministas. Vamos lá? Vocês estão prontos? Tá, então são 2 páginas que nós vamos estudar. Quais são as habilidades que vocês vão desenvolver? A habilidade de desenvolver a habilidade de leitura, escrita e planejamento investigativo para autonomia intelectual vai ser no diário de bordo de vocês, tá? Que é o caderno. Então, é sério, tudo que vocês pensarem durante a aula, registra a sua reflexão e vai ser útil para quando nós estivermos construindo a nossa tese científica, tá? Então, o objeto sagrado da pesquisa é o diário de bordo, tá? Tudo que nós vamos fazer é usando ele. E o que conta no diário de bordo, além de ser escrito? Vocês podem mandar áudios. De repente, você pensou uma coisa que achou interessante. Manda um áudio para mim, ele vai ser registrado formalmente, tá? E o que nós vamos fazer hoje é analisar a condição dos seres humanos a partir da reflexão filosófica sobre as diferenças e igualdades entre homens e mulheres. Basicamente, essa habilidade que vai mandar em tudo, tá? Vamos começar, então, a exposição. Então, nós já vimos um pouco disso no material de São Paulo Faz Escola. Agora vamos entrar no material do curso mesmo. Então, vejam. Feminismo, ele é um tema que nasceu no século XVIII,
Foi no século XVIII que nós começamos a despertar para as mulheres. Só que hoje, ele é um dos temas que estão mais em alta. Para vocês terem uma ideia, para treinar para o nosso fórum, eu participei de um fórum lá da ONU, que é o Fórum da Geração Igualdade, que aconteceu no México, em Paris. Aconteceu online, então eram reuniões. E o feminismo, ele estava presente em quase todas as reuniões desse fórum, tá? Então ele é um tema que está sendo discutido internacionalmente hoje. Mas vejam, eu estou falando do feminismo, mas o que é mais legal a gente usar? É falar o plural, feminismos. Porque tem muitas perspectivas e muitas polêmicas no feminismo, tá? Com quem eu estava conversando? Esqueci o nome. Acho que era a Rebeca. Estava conversando com a Rebeca e ela disse que o feminismo era uma coisa não cristã. Isso já é um preconceito. Tem feministas, sim, que são a favor do aborto. Eu, no caso, não sou a favor do aborto. Tem feministas que são a favor do uso da violência. Eu, no caso, não sou. As filósofas que nós usamos não são. Então, o que é importante? O nosso feminismo é um feminismo estritamente científico, tá? Não é isso que nós temos nas grandes mídias. É uma coisa mais local, pra gente mesmo, tá? Então, ele é um assunto que não é fácil de conversar. Ele é um pouco desconfortável. Principalmente porque tem coisas que nós fazemos, que o feminismo é contra, que acabam colocando o dedo na nossa ferida, tá? Por exemplo, uma das coisas que eu mais me sinto desconfortável com o feminismo é que ele é contra essa espécie de tutoria, tutelagem que existe entre professor e estudante. Então, na maioria das minhas aulas, eu exerço um papel hierárquico, tá? Que nós vamos chamar de patriarcal. Quer dizer, geralmente eu digo as coisas que vocês devem fazer. De certa forma, esse é um papel que cabe a mim, como professor, computador. Mas o meu desafio, não é porque ela é boa, onde eu simplesmente, copia aí, tá? Então, pessoalmente, desafios que nós precisamos enfrentar no feminismo. E, e nós vamos começar a enfrentar esses desafios na tarefa de hoje, tá? E vou mostrar o formulário no final, que é a teorias da personalidade do primeiro bimestre, tá? Em pessoas, nós vamos pesquisar a nós mesmos. Antes de conhecer os outros e a realidade, nós precisamos conhecer cientificamente a nós mesmos, tá? E faremos isso apoiados na psicologia, tá? Então, qual que é a ideia do feminismo? Mudar a nossa própria ética, para que ela seja majoritariamente benéfica. Primeiro, nós mudamos a nós mesmos. Depois que nós mudamos, existe um ponto de virada. Nós estamos prontos para mudar a realidade social, tá? Então, eu coloquei aqui alguns mitos que as pessoas acham que é feminismo, mas não é, tá? Então, feminismo não é se submeter às mulheres, não é uma mulher mandando em você, não é uma pessoa dizendo o que você deve fazer a todo momento, sabe? Aquela mãe, aquele pai aqui, falando na nossa nuca, faz isso, faz aquilo, para com isso, para com aquilo. Você fez tal coisa, você vai ser punido, você vai ficar de castigo, você vai levar
alguma severidade, você vai perder alguma coisa na sua vida para você aprender na marra. Feminismo não é isso, tá? É uma coisa mais livre, menos preso numa rédea. Não é odiar os homens quando um homem ele é misógino. Vocês podem repetir essa palavra? Misógino. Sim, misógino. Perfeito, misógino. Não é uma palavra fácil de falar. A misoginia é quando você humilha uma mulher, tá? Eu vou colocar a definição formal. Quando um cara, por exemplo, ele janta e larga toda a louça ali para a mulher dele lavar. O que ele está fazendo? Está sendo misógino. Porque na cabeça dele ele fala, eu não preciso lavar porque a minha mulher é uma espécie de empregada, deixa ela lavar tudo. Entende? Foi misógino. Eu não vou odiar esse cara. O que é que o feminista vai pensar? Putz, eu acho que esse cara é dependente da mulher dele, ele tem uma dependência psicológica, e o que eu preciso para ele? Dar uma sova nele? Não. Xingar ele? Não. Eu preciso educar para ele perceber que quando ele faz uma coisa por ele mesmo, ele está se elevando, ele está se empoderando como pessoa, tá? Ele está sendo independente. E o feminismo, ele é essa filosofia de emancipação, tá? Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei quem sou eu sei qual é o meu papel. Não é você que vai me dizer o que é certo e errado, porque eu tenho consciência. Sou uma pessoa livre. Tá? Então o feminismo ele tem esse sentido. Outro preconceito, dizer que mulheres feministas geralmente são porcas, não ligam para aparência, são masculinizadas. Tudo isso é um mito, tá? Porque uma mulher vaidade e ainda assim ser uma pessoa respeitosa, uma pessoa séria, uma pessoa direita, tá? Certo. São alguns preconceitos gerais que nós temos e que as pessoas, quando vocês falarem para ela, olha, na escola, na feira de ciências, nós vamos levar o feminismo para o estado de São Paulo. Geralmente vocês vão ter que rebater alguma dessas críticas, tá? Então fiquem munidos dessas informações, tá? Quando alguém disser alguma coisa contra o feminismo, é o seu papel de pesquisador defendê-lo, tá? Certo. Então vamos para definição formal. Eu coloquei essa imagem aqui para que vocês possam ver visualmente no que se trata o feminismo. Tá, então veja. Quando eu estou falando em feminismo, qual é a definição formal? Definição científica. É um movimento ideológico cuja principal intenção é a ampliação legal dos direitos políticos da mulher e a igualdade dos direitos dela aos homens nas políticas públicas. Então, nós tivemos... Sim? Você queria a palavra? Ah, tá. Nós tivemos muitas coisas que o feminismo conquistou. E a nossa luta, ela está nas políticas públicas. Por exemplo, a criação de delegacias da mulher. Foi uma coisa que o feminismo conseguiu. Então, são direitos. Tá, então o feminismo ele tem essa imagem aqui. Na balança da justiça social, os homens e as mulheres estão em igualdade. É esse o nosso ideal. O que nós vamos precisar enfrentar? Dois opostos. O machismo e o feminismo. Vejam, o feminismo ele é diferente tanto do feminismo quanto do machismo, tá? O machismo
vai ser o que vocês mais vão ouvir, tá? Que é aquela exaltação do homem. Por exemplo, quando um homem demonstra força, geralmente ele é tido como um herói, como um cara, nossa, super bacana. Mas quando uma mulher demonstra força, geralmente ela é mal falada. Por exemplo, assim, você é muito masculinizada, você não deveria agir assim, você deveria agir com mais delicadeza, tá? Isso é machismo. Quando a gente exalta o que o homem faz, mas quando uma mulher faz, isso não é exaltado, tá? Então, o machismo é a superioridade do homem sobre a mulher, sejam quaisquer assuntos que possam surgir, tá? Por exemplo, no trânsito, dizem que os homens dirigem melhor do que as mulheres, machismo. Então, quando alguém falar para vocês assim, deve ser uma mulher que tá ali no carro da frente, tá tão devagar, não sabe fazer a baliza direito, machista, tá? Precisamos identificar e falar para essas pessoas, para que elas se toquem. Pô, você tá sendo preconceituoso. Não foi legal isso, tá? É uma manifestação. E nós temos o oposto, que é o feminismo, tá? Que é quando o feminismo adquire uma, uma amplitude tão grande que nós chegamos no oposto. Nós tentamos humilhar os homens, pisar no pé deles, fazer com que eles se sintam humilhados, oprimidos. Por exemplo, quando um cara tenta fazer comida, quando ele vai cozinhar. Geralmente a gente não pensa que a mulher cozinha melhor do que o homem. Então, minha mãe, ela quando eu tô na cozinha, ela já olha assim: você passa para você, porque ela vai cozinhar melhor do que eu, entendeu? Ela tá sendo feminista. Só porque eu sou um garoto, eu não vou saber cozinhar de um modo que seja satisfatório, tá? Ou quando eu preciso conversar com alguém, o que o feminista vai esperar de mim? Que eu seja grosseiro, que eu não tenha sensibilidade, tá? Porque nós temos esses estereótipos de homens e de mulheres. E, geralmente eles são preconceituosos, tá? Então, o que nós vimos agora? Nós estamos aqui no feminismo. Nós vamos ouvir coisas que são machistas e que são feministas. E o nosso papel é contradizê-las, tá? É quebrar a lógica dessas pessoas, tá? Então comecem a prestar atenção nas coisas que vocês ouvem. Comecem a interpretá-las sob um olhar de pesquisador, um olhar de cientista, tá? Vocês estão sendo treinados para isso. Treinar o seu olhar científico. Certo, então, o feminismo, ele é muito rico para o nosso interesse. Porque o feminismo, ele evidencia qual que é a especificidade da mulher na sua existência propriamente dita, sua vida real, as coisas que as mulheres em geral passam. Essas coisas que as mulheres passam, na filosofia, ela tem um conceito, que é a misoginia. Tá? A misoginia é o nome que nós damos para aquilo que nós estamos lutando contra, que é a opressão da mulher. Qual é a definição científica? A misoginia é uma conduta que tem o significado de uma humilhação, tá? Por mais que um cara não queira humilhar uma mulher, isso está sendo espontâneo, pode ser que isso signifique uma humilhação para essa pessoa, tá? E é ela que vai dizer, de acordo com a dignidade dela.
Então, são alguns comentários que discriminam negativamente o ser da mulher, sua existência, quando ele é rebaixado moralmente, tá? Então, moralmente, na visão de todas as outras pessoas, enquanto pessoa, essa pessoa quanto pessoa, para todas as outras pessoas, que é moralmente, ela é excluída de ser, por exemplo, vista como uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, uma pessoa que sabe as coisas, que conhece, e ela está fora do poder, tá? Então, quando é que uma pessoa é misógina? Quando não dão a ela a chance de se expressar. Tem um problema muito grande, que é um dos temas mais atuais do feminismo, que se chama mansplaining. Essa palavra aqui. Mansplaining. Dá para ver? É uma palavra em inglês, tá? Significa quando uma mulher está falando, como se ele fosse mais entendido, vocês concordam que isso é uma falta de respeito imensa? Então, fiquem atentos, porque provavelmente vocês vão encontrar isso. Prestem atenção. Se quando a mãe, o pai, o tio e a tia de vocês estão conversando entre si, quem é que usa mais a palavra? Tá? Que pode ser misógino. Então, temos esse fenômeno de humilhação, que é a misoginia. A causa da misoginia, nós temos um outro conceito dentro da filosofia. Ele é chamado de patriarcalismo. Então, a misoginia é um fenômeno social que está acontecendo entre as pessoas. Qual é a causa disso? É o patriarcalismo. O patriarcalismo que faz com que os homens se enxerguem como superiores das mulheres. O que é o patriarcalismo? A definição científica. É um sistema social de controle dos corpos, controla o que as pessoas fazem, que as pessoas expressam, que reserva os papéis de liderança e os lugares de autoridade, tanto políticos quanto econômicos, às pessoas do sexo masculino. Então, vocês conhecem mulheres que são líderes? Nós temos a Lucimara, nossa líder aqui dos professores. Ou seja, nossa escola já não é patriarcalista, certo? Porque nós temos uma mulher no poder. E isso é uma conquista que nós devemos nos orgulhar, devemos comemorar aqui na nossa escola. E prestem atenção também, por exemplo, quem é que manda na casa de vocês? Sua mãe. Já não é patriarcalista. Na sua casa, quem é que manda? É colaborativo. Também pode ser considerado um lar feminista. Não colocam alguém numa hierarquia. O Adriano, mesma coisa. Sim, então, dentro dos nossos lares, nós temos uma situação que não é patriarcalista, tá? Porque elas estão na frente, elas estão na liderança. Agora, pensem em locais que vocês frequentam. Algum de vocês tem um trabalho? Não? Tá. Empresários. Vocês conhecem empresárias mulheres? O que é o fenômeno do patriarcalismo? Que
geralmente, quem são os donos das empresas? Quem são as pessoas que estão na política, lá na Câmara dos Vereadores, da nossa cidade de Serra Negra? Quem são as pessoas que estão no poder legislativo, no poder executivo? Quem é que tem autoridade? Geralmente é um cara que está assumindo essa posição, tá? Só que isso é uma coisa muito antiga, não é uma coisa só de agora. O patriarcalismo, ele existe desde a época colonial, tá? Como é que é a figura, então, do patriarcalismo? É aquele senhor de engenho, o dono da coisa toda, o dono da rua, o dono da sala, o dono de seja lá o lugar que ele estiver, ele é sempre o patrão. E ele manda nos seus empregados, nos seus filhos, é ele que determina. As pessoas já chegam, precisam pedir licença para ele. Se não o cumprimentarem, ele vai falar assim: mas peraí, o que você está pensando? Quem você pensa que você é? O patriarcalismo geralmente pensa assim: quem você pensa que é? Aqui no meu território, tá? Ele é esse cara dominador. Então vejam se vocês encontram algum patriarcalista na família de vocês. Aquele cara que geralmente fica no sofá, assistindo jogo de futebol, tomando cerveja, e manda a mulher trazer as coisas para ele, manda a mulher fazer comida. Ah, peraí, se não fizer comida, vai apanhar, tá? Esse é o clima do patriarcalista. É brutal. Certo, então, nesse item nós vimos as definições científicas. Algum de vocês quer fazer algum comentário? Tá. Vamos prosseguir então. Então vejam, nós estamos aqui agora. Só que o feminismo, do qual nós somos representantes, com as nossas vidas, ele já vem de muito tempo. Algumas coisas nós já conseguimos. Por exemplo, o direito de votar, ser votada, o acesso à educação superior, direito ao divórcio, a guarda dos filhos, poder trabalhar sem autorização do seu marido, liberdade para vestir as roupas que você quer na rua, sem nenhum, perdoe a palavra, babaca dizer fio-fio para você, tá? Isso também é uma misoginia. Quando passa uma mulher bonita na rua, eles falam, ah, que gostosa. Ridículo, humilhante, nojento. Assim, me dá vontade de vomitar. Eu, como um homem feminista. Só que existem coisas que nós precisamos ficar ligados ainda, tá? Por mais que nós ampliamos muito os nossos direitos, existem coisas sérias que acontecem. E que eu já ouvi relato aqui na cidade de Serra Negra, conversando com outros orientandos da pesquisa, tá? Que é o assédio sexual, a desigualdade entre os salários, muitos casos de violência doméstica, tá? Isso é o que mais acontece. Exploração sexual, não só de mulheres, mas o que também é muito frequente aqui no interior, exploração sexual de meninas, coisas que os próprios pais fazem, tá? Também existe a ditadura da beleza e uma desigualdade na divisão das tarefas domésticas, tá? Então, nós vamos estudar na bibliografia, que vai ser daqui 2 semanas, nós vamos começar, essas ondas que estão aqui, tá? Tem a primeira onda, do século XIX até os anos 50, a segunda onda, dos anos 60 até os anos 80, e a terceira onda, dos anos 90 até hoje, tá? Então, vejam, nós estamos voltados para o dia de hoje, para daqui 3 semanas, o futuro até. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar algumas lições do passado que podem ser valiosas e nos perguntar: para que feminismo hoje? Tá?
basicamente, se alguém perguntar, nós temos uma equação fácil, tá? Qualquer patriarcalista, qualquer fascista, qualquer misógino pode entender isso. Quando nós estivermos falando do feminismo, que o feminismo, ele é um empoderamento de todas as pessoas. Ele serve para que a gente esteja mais pronto conosco mesmo. Nós sejamos capazes. E não que a gente fique dando uma de coitado ou de João sem braço por aí. Tá? Enfim, a palavra-chave é a liberdade. Tá? Sermos livres. E a liberdade é uma das coisas mais caras a nós, seres humanos, tá? Uma coisa muito difícil. Certo. Aqui é o registro da aula, tá? Na tarefa mínima, eu vou mostrar para vocês agora qual que é esse exercício de alteridade, tá? E como tarefa complementar, eu sempre peço que vocês registrem aquilo que surgir na cabeça de vocês, que vai ser sempre valioso, tá? Tá, então, essa tarefa da aula de hoje. Vocês vão se aplicar a esses 3 critérios para entender quem vocês são, tá? Então, eu quero que vocês reflitam com a seguinte disciplina. Olha bem para o seu umbigo e pense em você dos seus pés à sua cabeça, tá? Use o seu corpo para acessar a sua alma. Pensa bem aqui, no seu interesse mais íntimo. Você enquanto você mesmo, tá? E procure pensar quem é você, quem sou eu? Quem sou eu? No critério da responsividade, tá? Então, procurem escolher aquilo que vocês mais se identificam. Eu vou explicar. Se vocês se identificarem com a anomia, vocês são pessoas que geralmente são um pouco mais aleatórias, um pouco mais espontâneas, um pouco mais ocasionais. Você não é uma pessoa extremamente calculista que está tentando obedecer a regra o tempo todo, tá? Anomia. Não tem regra. Eu vou do jeito que eu achar melhor. Depende da situação. A heteronomia. A heteronomia quer dizer que você é aquela pessoa extremamente moralista. Você é uma pessoa que preza com todas as forças da sua alma pelo cumprimento das regras, tá? Então, por exemplo, se eu não coloquei um pingo no i aqui, você vai falar, aí, ó, você esqueceu o pingo no i. Bem assim, sabe? Coisas mesmo que pequenas, você precisa seguir a regra. Ou pode ser a autonomia, quando você pensa assim, eu sei que as regras existem, elas têm uma razão, elas servem para que a gente possa funcionar, se relacionar melhor. Então, se a Graciele concordar comigo, eu posso apresentar a aula usando a lousa. Se ela concordar, eu posso fazer isso, porque é a gente que decide a regra que a gente vai fazer a nossa aula, tá? É o critério de como que você responde às regras. Responsividade. Vou explicar agora o critério da justiça. Bom, o critério da justiça, ele veio de um psicólogo norte-americano chamado Lawrence Kohlberg. Se escreve assim. Tá? E ele estudou só meninos, tá? Nessa pesquisa psicológica que ele fez sobre a moralidade. E ele identificou entre esses meninos
6 tipos de comportamento possíveis. Os 2 primeiros, eles são chamados pré-convencionais, tá? Quando você não conhece as regras ainda. Então, você pode se identificar com um. Você prefere obedecer às regras para evitar a punição. Ou 2, você é mais egocêntrico e concentrado nos seus próprios interesses, tá? Você tem uma personalidade mais reservada. Vejam se vocês se identificam. O nível 3 e o nível 4 já é chamado convencional, que você está mais ligado às regras. Então, quais regras? No nível 3, você é mais ligado aos valores do seu grupo de amigos, tá? Então, no meu grupo de amigos cientistas, que são vocês também, mas tem outros cientistas que são meus amigos, o que nós vamos fazer no final de semana? Nós vamos pegar aquele livro da Angela Davis e nos debruçar sobre ele. Ou no meu grupo de, sei lá, fã do Harry Potter. Vamos fazer uma maratona dos filmes de Harry Potter, entende? É isso que você preza na sua vida, aquilo que os seus amigos também prezam. Ou pode ser no nível 4, quando você já é uma pessoa que está ligada a manter a lei e a ordem social correta, tá? Então, se eu estivesse no nível 4, o que eu faria? Bom, eu preciso atualizar o registro de alunos e as suas atividades, porque tem uma lei que me manda fazer uma busca ativa e ter controle dos estudantes, nesse sentido. No nível 5 e no nível 6, já é pós-convencional. Quer dizer que você já conseguiu se adequar às regras, você deu um passo além na sua existência, em relação à justiça. Você pode acreditar que existem limites e direitos em todas as situações. Você já tem esse olhar treinado, entende? Eu sei o que está acontecendo aqui, é um fórum, então essa pessoa tem um direito de 3 minutos, se passar eu vou reclamar. Passou, tá? Mais ou menos nesse sentido. Você já começa a se importar com a aplicação da lei. E no nível 6, você é aquele ser de luz maravilhoso que chegou ao nível mais elevado da justiça. Você tem uma ética pessoal que você acredita que possa ser válida por todas as pessoas. Por exemplo, com o valor do respeito, da solidariedade, da generosidade, da gentileza, do amor, nesse sentido. Tá? Vejam, sejam sinceros com vocês e com o seu orientador, para que a gente possa saber onde vocês estão e como vocês vão chegar numa geração com mais igualdade, tá? E por fim, nós temos o critério do cuidado. O critério do cuidado ele foi criado por essa pesquisadora chamada Carol Gilligan, tá? Ela tá viva e ela é a pesquisadora que eu mais me dedico desde o ano passado com vocês, para vocês, a pesquisar, tá? Ela tem uma outra forma de ver como nós devemos nos comportar moralmente, que é o critério do cuidado. Se você estiver no primeiro nível, e aqui não existe hierarquia, são todos igualmente válidos, tá? Aqui existe uma hierarquia moral. Vai do primeiro ao sexto, o sexto é o mais elevado, tá? Mas não se julguem, apenas sejam sinceros. Então, na Carol Gilligan, se você está sempre cuidando apenas das suas necessidades mais básicas, olha, eu tô aqui na minha, tô cuidando da minha vida, tô me dedicando demais à minha própria vida para pensar nas outras pessoas, tá? Preciso ver quando é que eu vou comer, quanto tempo eu vou dormir, qual tarefa eu tenho que fazer, nesse sentido. Já no segundo nível, você está orientado não para as coisas que você deve fazer, mas para ter uma conexão com as outras pessoas. Então, você é uma pessoa que precisa chegar
Pessoa que você conhece dizer, oi, tudo bem? Como é que você tá? Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? E aí, quais são os seus planos? Vamos conversar? Você já é mais social, você já é mais conectado, tá? É essa personalidade. Então você se responsabiliza pelos seus amigos. Já no nível 3, você tá mais ligado a uma visão que as pessoas têm de você. Você se importa com a opinião das pessoas. Então as coisas que você faz, você não faz nem pensando em você, nem nos seus amigos. Você faz para que as outras pessoas possam te admirar, possam ter uma boa opinião de você, que possam falar bem de você, tá? Então você se importa mais com as outras pessoas do que com você mesmo. Já no nível 4, você não tem mais essa. Você não liga muito para o que as pessoas pensam. Você está orientado para ser uma pessoa útil. Você tem que fazer uma coisa que vale mesmo. Que seja concreta. Que você seja uma pessoa íntegra e verdadeira sempre. Por exemplo, você se considera uma pessoa que é bastante dedicada. Mas tem aquele dia que você precisa tirar um cochilo para que você se sinta melhor, que você vai ser mais produtivo depois, entende? Mais ou menos nesse sentido. Você não liga se as pessoas vão pensar, você tá cochilando hoje à tarde? Que vagabundo que você é? Você não tem vergonha, não? Não. Você já tem um equilíbrio com você mesmo, com a sua própria necessidade e com a sua própria moralidade, tá? Você é um pouco mais firme. Já no nível 5, você é uma pessoa que vai pensar assim: o que eu vou fazer hoje? Não tenho tanta certeza, eu só sei que eu não posso prejudicar ninguém. Se eu fizer isso, eu vou sentir remorso, eu vou sentir culpa. Então, independente do que eu vou fazer no meu dia hoje, pode ser que seja um dia perdido. Se eu não prejudiquei ninguém, se eu não ofendi ninguém, eu tô com o coração calmo, tô com o coração tranquilo, tá? Então, isso aqui é mais um diagnóstico de vocês como pesquisadores, para que vocês possam pesquisar a própria personalidade de vocês, tá? E a partir daí nós vamos dar os nossos encaminhamentos. Alguém tem alguma questão? Alguém quer comentar, contar uma coisa importante? O microfone aberto. De boa, tranquilo? Certo, então a última coisa que eu vou falar para vocês é usem e abusem do diário de bordo, tá? Sério, podem colocar tudo que surgir na vida de vocês, tá? Então, obrigado a todos vocês. Vamos ter boa sorte na Feira de Ciências e mal feito, feito.